Olá, queridos alunos dos quintos anos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. E aí, preparados para mais uma aula? Eu gostaria de saber, vocês estão acompanhando, assistindo às videoaulas? Vocês estão fazendo as atividades? Estão conseguindo entender? Se não estão, se estão com dúvidas, por favor, entre em contato através do nosso WhatsApp ou agora também temos o nosso plantão de dúvidas, que ocorre todas as segundas e terças-feiras. É só agendar um horário, ok? Então, hoje nós vamos começar essa quinta aula com a nossa correção dos exercícios. E depois eu vou falar sobre as operações fundamentais, começando pela adição. Então, nós vamos falar um pouquinho da adição, nós vamos falar da nomenclatura, nós vamos falar da prova real. Preparados? Então, vamos lá. Com bastante vontade para estudar. Então, vamos começar com a nossa correção. A atividade foi sobre composição e decomposição. Lembram disso? Né? Eu decomponho um número, quer dizer, eu desmonto o número e compor eu o quê? Eu monto esse número. Então, vamos ver aqui. Qual é o número? 261. Aqui eu tenho uma decomposição escrita. Então, agora eu vou fazer representando, né, 261, utilizando os algarismos. Então, 261. Então, eu usei o algarismo 2, o 6 e o 1 para formar a quantidade, representar o número 261. Aqui, 6 centenas, 2 dezenas e 7 unidades. Mesma coisa. Aqui também está uma decomposição escrita. Então, vamos lá. Tem o número e tem escritas. 6 centenas, 2 dezenas e 7 unidades. Aqui a minha decomposição já é através de números, de uma adição. 300 mais 10 mais 5. Então, vai ficar o quê? 315. Se eu tiver dúvidas, o que eu posso fazer? Eu posso montar, né, esta conta e achar esse resultado aqui. Só tenho que ter cuidado que os números têm que obedecer às ordens. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, ok? Aqui o número 4. 5 unidades de milhar, 4 centenas, 3 dezenas e 1 unidade. Aqui também eu tenho uma decomposição que é escrita e vou transformá-la em um número, usando os algarismos. Então, lá, 5 unidades de milhar, 4 centenas, 3 dezenas e 1 unidade. 5.431. E esse aqui, o último desse exercício. 100 mais 30, quer dizer, 100 mais 50 mais 4, desculpe. Então, aqui está uma decomposição através da adição dos números. Agora, eu vou compor esse número utilizando os algarismos. Então, 154, ok? Vamos para o próximo. Complete com atenção. No cinema da cidade de Salvador, cabem 548 pessoas. Então, vamos lá. Agora é o contrário. Eu tenho o número composto e eu vou decompor ele aqui. Então, olha lá, 8. Eu tenho o quê? 8 unidades. 4 está na casa da dezena, então eu vou ter 4 dezenas ou quantas unidades? 4 vezes 10, 40. Por que 10, professora? Porque uma dezena vale 10.
Aqui eu tenho 4, então vai valer 40. 5 centenas ou quantas dezenas? Dezena não é 10? Então, eu vou fazer o quê? 5 vezes 10, 50 dezenas. Ou 500 unidades. Olha aqui, o 5 está na casa da centena. Então, eu tenho quantas unidades? 500 unidades. Na escola João Fernandes, foram matriculados 1.237 alunos. Mesma coisa, eu tenho já um número aqui composto e eu vou decompor esse número. Então, 7 unidades, 3 dezenas ou, mesma coisa, 3 vezes 10, 30 unidades. 2 centenas ou 20 dezenas. Por quê? 2 vezes 10, 20. Ou quantas unidades? 200 unidades, porque o 2 está na casa da centena. Está na casa da centena. 20 dezenas vezes, 2 vezes 10 são 20. 20 dezenas. Se você fizer 20 dezenas, 20 vezes 10 vai dar 200. E aqui eu tenho uma unidade de milhar ou 10 centenas. Por quê? Porque 10 vezes 100, que é centena, dá 1000. Ou o quê? 100 dezenas. Por quê? 100 vezes 10, que é dezena, vai dar 1000. Ou 1000 unidades. Ok? Fizeram? Corrijam, apaguem se erraram. Deixa tudo em ordem aí, ok? Vamos para a nossa aula de hoje, então. Continuando com a nossa aula de hoje. Então, façam o registro no caderno de vocês. Quinta aula, a data e o conteúdo a ser trabalhado hoje. Operações fundamentais, vamos começar com a adição. Vocês sabem que nós temos 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Nós vamos começar hoje com a adição. Então, vamos lá. O que é adição? A adição é uma operação matemática que está associada com a ideia de agrupar, juntar, unir elementos de um conjunto. Para indicar uma adição, utilizamos o símbolo, aqui ó, a cruzinha de mais, mais. Por exemplo, considere o conjunto formado por círculos e o conjunto formado por triângulos. Vamos ver? Olha aqui, eu tenho o conjunto de círculos e o conjunto de triângulos. Vamos juntar os círculos com os triângulos. Quando realizamos esse processo, estamos somando a quantidade de círculos com a quantidade de triângulos e indicamos essa soma com o símbolo mais, a cruzinha. Então, aqui, ó, vou juntar esse conjunto de círculos com esse conjunto de triângulos, colocando aqui no meio o símbolo de mais. Mas vamos ver isso fazendo na forma de algarismo dos números. Vamos lá. Assim teremos aqui, ó, 4 círculos, utilizei o símbolo de mais, com 2 triângulos é igual a 6. Então, eu tenho 6 elementos, juntei os 2 conjuntos e eu tenho o resultado, a soma deles, como 6. E como realizar, então, uma adição? Vamos ver aqui com exemplos? Olha aqui, vamos fazer a soma entre 1.500 e 1.432.
Para realizar essa adição, basta somar termo a termo os valores, isto é, somar unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena, e assim por diante. Vamos ver como é isso. Olha aqui, eu coloquei para vocês uma tabela, um quadro, com as ordens e coloquei os números que eu quero somar, que é 1.500 com mais 1.432 e o símbolo da adição, que é a cruzinha de mais aqui, a cruzinha. Então, quando ele fala, basta eu somar termo a termo, é isso aqui, ó, unidade com unidade. Então, deu 2. Somar dezena com dezena, resultado 3. Centena com centena, resultado 9. Unidade de milhar com unidade de milhar, resultado 2. Então, o resultado, lendo o número, 2.932. Isso que chama-se termo a termo, tá? Unidade com unidade, dezena com dezena. E se eu tivesse aqui dezena de milhar? Seria dezena de milhar com dezena de milhar, e assim por diante. Assim, podemos dizer que 1.500 mais 1.432 é igual a 2.932. Podemos simplificar a escrita do processo de adição excluindo. O que é excluir? Tirar. Tirando a tabela e a escrita das ordens. Veja. Então, aqui o que eu fiz? O que vocês costumam dizer? Montei a continha, armei a continha. E ainda permaneceu aqui somente as iniciais de cada ordem. Então, eu coloquei aqui, ó, a unidade, o U, a dezena, somente o D, a centena, somente o C, e a unidade de milhar, eu coloquei o U maiúsculo e o M minúsculo. E fiz termo a termo. Somei e achei o resultado. Esta é a maneira que vocês estão acostumados, sem ter que fazer tabela, quadro nenhum. Então, exemplo 2, vamos ver? Aqui, ó. Determine a soma entre os números 5.854 e o número 4.217. Novamente, o primeiro passo é armar a operação entre os dois números. Então, eu coloquei o primeiro número com mais o segundo número. E fiz somando termo a termo. Então, lá, 4 mais 7 está aqui, ó, 11 unidades. 5 mais 1 está aqui, 6 dezenas. 8 mais 2 está aqui, 10 centenas. 5 mais 4 está aqui, ó, 9 unidades de milhar. Vamos ver o que aconteceu? Olha lá, ao somar termo a termo, observe que a soma das unidades ultrapassa sua capacidade. O que é isso? Quando eu somei aqui 4 mais 7, deu 11. O nosso sistema de numeração, ele é decimal, porque é a base 10. Então, aqui, quando deu 11, o que aconteceu? Eu simplesmente tive que fazer a troca. Eu deixei uma unidade e subi uma dezena para casa da dezena. Aqui eu fiz a troca. Aí, aqui eu vou somar uma dezena com mais 5 com mais 1, deu 7 dezenas. Veja agora aqui também, olha lá, assim como a soma das centenas, assim como a soma das centenas, também deu a mesma coisa. Olha aqui, ó, 8 com mais 2, deu 10. A mesma coisa, eu precisei fazer o quê? A troca. Coloquei, na verdade, eu tenho 10 centenas. Se eu tenho 10 centenas, eu tenho 1.000. Então, eu fiz a troca. Eu pus aqui, ó, uma unidade de milhar, subiu 1, como vocês dizem. Agora, ficou 1 mais 5 e mais 4 unidades de milhar, que deu 10 unidades de milhar. Professora, por que esse 1 não subiu? Porque eu não tenho mais nenhum número aqui para fazer a minha soma, então ele permanece aqui junto. E como eu leio? 10.071. Então, quando ele ultrapassa, eu tenho que sempre estar acrescentando o número, fazendo a troca, acrescentando na próxima casa, na próxima ordem. É isso que vocês chamam de subir um, ok?
Vamos lembrar da nomenclatura da adição. Aqui eu tenho uma conta, como vocês diriam, deitada, e armei essa conta, colocando o nome das ordens, fiz termo a termo a soma, e agora vou nomear. Então, aqui o primeiro número, parcela, o segundo também é uma parcela que eu somei e achei a soma ou total. Se eu tivesse mais um número, seria também parcela. Eu posso somar quantas parcelas eu quiser, ok? Lembrando que na soma a ordem não importa. Se eu colocar 124 aqui em cima e 235 aqui embaixo, a minha soma vai ser a mesma, tá? Não importa a ordem que você coloque das parcelas. Vamos ver agora um pouquinho sobre prova real. Você sabia que quando estamos resolvendo uma continha de adição, subtração, multiplicação ou divisão, nós mesmos podemos descobrir se a conta está certa ou não? Vocês sabiam disso? Sim, vocês próprios podem corrigir. Então vamos lá. Como fazemos? As operações matemáticas que realizamos possuem uma característica muito importante. Cada uma delas possui uma operação inversa. O que seria uma operação inversa? Uma operação contrária. Então, se eu estou fazendo da adição, qual seria a operação inversa da adição? Vamos verificar aqui? Então, essas operações inversas são chamadas de prova real. Vamos ver como faz. Olha aqui, prova real. A operação inversa da adição é a subtração. Lógico, o que é contrário do somar? É eu tirar. Logo, a prova real da adição é a subtração, certo? Pela soma de duas parcelas quaisquer, qualquer uma das parcelas, obtemos um resultado. E para conseguir a prova real, é necessário subtrair uma das parcelas do resultado da adição e obter a outra parcela como resultado. Nossa, que confusão, né? Não, não é confuso. Vamos ver agora no exemplo que vai ficar fácil vocês entenderem o que está escrito aqui. Olha lá, o primeiro exemplo que a professora colocou para vocês. É uma continha de duas parcelas. Então, armei e resolvi termo a termo. Somei termo a termo e achei a soma. Quero conferir se esse resultado aqui, se essa soma está correta. Então, o que diz lá? Eu pego o meu resultado, a minha soma, coloquei aqui e escolho uma dessas parcelas para subtrair. Eu escolhi a primeira parcela, 3.624, e fiz a subtração termo a termo. Olha lá. E achei o quê? 1.214, que é a outra parcela. Então, essa conta está correta? Sim, está correta. Eu posso escolher a outra parcela, professora, para fazer a subtração? Pode. Você vai ter que pegar de novo aqui o resultado. Então, você coloca o resultado e escolhe a outra parcela, que é essa daqui. E aí, vocês vão obter que número? Esta parcela aqui de cima, ok? Esta parcela aqui, ó. E aí, a conta também estará correta. É isso que estava dizendo lá. Então, pego o resultado, subtrai de uma das parcelas e tenho que achar o valor da outra. É isso. Simples, né? Vendo assim o exemplo. Exemplo 2. Prova real com 3 parcelas. Então, aqui, ó. Somei termo a termo, achei a soma de 47, o total de 47. Vamos verificar se está correta essa adição. Peguei o resultado, a soma, subtraí de 8 de uma parcela. Achei 39. Como são 3 parcelas, eu tenho que subtrair de mais uma. Subtraí do 15, tá aqui. E achei 24, que é a minha primeira parcela. Então, fui subtraindo das outras duas. Aqui, qual a outra forma?
eu tenho a minha continha aqui resolvida. O que eu faço? Somo essas duas parcelas, 15 com mais 8, achei 23. E aí, o que eu faço? Pego a minha soma aqui, o total, e subtraio do 23. E achei aqui o 24. Então, tanto faz a forma de vocês fazerem a prova real. Quando eu tenho 3 parcelas. Ou eu faço a subtração de 2 parcelas. Então, fiz da primeira, de 8, achei 39, subtraí 15, achei 24. Conferiu, ok. Ou eu faço a minha soma, escolho aqui as duas parcelas, estão aqui, ó. Faço a adição e tiro do resultado, 47 menos 23. Vocês escolhem a forma que acharem melhor, que vocês se identificarem, ok? Que facilita para vocês. Vamos para nossas atividades de hoje? Olha lá, a primeira atividade é para vocês efetuarem as 4 continhas, que são todas com centenas, e fazerem a prova real. Aqui tem um lembrete de como fazer essa prova real. Se esqueceram, voltem lá no vídeo ou se anotaram no caderno, nas anotações do caderno de vocês. Próximo exercício. Aqui vocês vão armar as continhas, elas estão deitadas, vocês vão armar todas as continhas e resolver todas. Mas vão tirar a prova real apenas da conta B e da conta D. Não precisa fazer a prova real de todas. E no 3, vocês já têm uma conta armada, vocês vão fazer a soma delas e vão o quê? Dar o nome, fazer a nomenclatura, ok? Então, hoje são essas 3 atividades para vocês fazerem aí no caderno com bastante capricho e atenção, correto? E aí, crianças? Gostaram da aula? Foi difícil? Não, né? Então, aí lembramos um pouquinho sobre o que é adição, a sua nomenclatura, lembramos como faz a prova real. Agora eu acho que vocês estão bem craques. Então, vamos fazer as atividades com atenção. Não fiquem com dúvidas, caso tenham. Lembrem-se que podem tirá-las pelo nosso grupo ou no plantão de dúvidas, que basta agendar o horário, ok? Então, vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, criançada. Beijo.